aula de Parkinson, neuralgia do trigêmeo e tremor essencial da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Edson Zucoloto Júnior. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a história, mas só para algumas definições de fiduciais, de tipo de halos de estereotaxia e tudo mais. Então, existem os sistemas mecânicos, que são os halos de estereotaxia, os métodos cirúrgicos, que nós vamos falar dos métodos ablativos da neuromodulação, e do histórico das indicações. Então, a definição de estereotaxia, acho que todo mundo sabe, não sei se tem R1 também na aula, mas estereotaxia deriva do grego, que significa sólido, estéreos e táxis organizado. Então, a gente consegue, através da estereotaxia, definir um ponto no espaço, através de, atualmente, coordenadas cartesianas, definir esse ponto no espaço com uma precisão milimétrica. Então, Leonardo da Vinci e René Descartes foram um dos precursores aí dos conceitos que a gente utiliza atualmente na neurocirurgia estereotáxica. Em relação aos tipos de halos de estereotaxia, à esquerda, aqui nós temos os primeiros halos de estereotaxia que utilizam um sistema chamado de sistema não isocêntrico, e à direita, os sistemas mais modernos, que são sistemas que utilizam esse sistema isocêntrico. Qual que é a diferença básica de um sistema e de outro? A diferença é que o sistema isocêntrico ele utiliza essas coordenadas cartesianas, e a partir da determinação do x, y, z e a determinação de um ponto específico no espaço, caso eu tenha necessidade de mudar a trajetória e o ponto de entrada, eu não mudo o meu ponto de interesse. Então, vamos supor que eu vá planejar uma cirurgia de DBS no núcleo subtalâmico, eu encontro as coordenadas x, y, z, as coordenadas estereotáxicas para fazer a cirurgia. Se eu, no planejamento, mudar o meu alfa e o beta, eu não vou mudar meu ponto de interesse. Os sistemas não isocêntricos, se você mudar sua trajetória, o seu ponto de entrada, automaticamente você tem que recalcular o seu x, y, z. Então, em 1978, esse Russ Brown, que era um estudante de medicina, ele desenvolveu o conceito de fiducial. O fiducial nada mais é do que um sistema que a gente acopla no halo de estereotaxia para realizar a tomografia, e assim a gente conseguir, durante a realização dos cortes axiais de tomografia, determinar alguns pontos específicos. Deixa eu ver se dá para colocar o controle remoto aqui. Não, não dá. Então eu consigo fazer os cálculos manuais com esse fiducial em N, né? Eu consigo fazer o cálculo tanto manual quanto o cálculo com os sistemas que a gente utiliza aí no HC. A diferença de outros fiduciais, né? Esse é o fiducial em N, é o fiducial que a gente utiliza do Lexel. Tem um outro tipo de fiducial que é chamado fiducial em V. Esse fiducial em V, a diferença é que a gente não consegue fazer os cálculos manuais. Então, o fiducial, esse é um fiducial externo. A gente pode utilizar fiduciais próprios do paciente. O que é um fiducial próprio do paciente? São estruturas que não mudam de um indivíduo para outro. Por exemplo, estruturas ósseas. Então, geralmente, você pode utilizar um fiducial ósseo, que é um ponto de referência, na verdade, para você avaliar outras estruturas. Então, por exemplo, o terceiro ventrículo pode ser considerado um fiducial. Então, Victor Hosley e Robert Clark desenvolveram um dos primeiros halos de estereotaxia, mas para utilização em animais. Victor Hosley era neurocirurgião e Robert Clark mecânico. Em 1918, Albert Mussing, juntamente com Robert Clark, desenvolveram outro halo de estereotaxia, mas era um halo que era para ser utilizado em humanos, mas foi só projetado e não foi utilizado. Eles não convenceram nenhum neurocirurgião a utilizar o halo desenvolvido por eles. Em 1932, Kirchner desenvolveu um halo de estereotaxia para fazer uma eletrocoagulação do forame oval. Na ocasião, foi realizado a eletrocoagulação e não a radiofrequência, ou que não era desenvolvido ainda, ou a técnica do balão. E qual era o desfecho da eletrocoagulação sobre o gânglio de Gasser nos pacientes que têm neuralgia do trigêmeo? Eles acabavam desenvolvendo uma dor desestésica, porque a eletrocoagulação, você não consegue controlar a impedância do sistema e você não consegue saber o que ele vai lesar ou não. Com a radiofrequência, a gente consegue definir a impedância do sistema e, consequentemente, calcular
quanto de lesão nós vamos causar em determinada estrutura. Então, a utilização em humanos dos halos de estereotaxia, com Spiegel e Wissis, eles trataram um paciente com distúrbio psiquiátrico. Na ocasião, qual que era a ideia deles? A ideia deles era, eles estavam preocupados com as complicações das lobectomias, das lobotomias realizadas por Freeman nos Estados Unidos, né? Então, eles desenvolveram esse halo com o intuito de fazer procedimentos menos invasivos. E eles já tinham ideia na época de que eles conseguiriam realizar procedimentos minimamente invasivos para tratar tanto distúrbios psiquiátricos, quanto distúrbios de movimento, quanto lesões intracranianas expansivas. Então, o sistema de Lexell e o sistema de Tyler-Eye são sistemas que utilizam as coordenadas cartesianas, ou seja, são sistemas isocêntricos. À esquerda é um sistema que é utilizado do Lexell para radioterapia, e o sistema para radiocirurgia, e o sistema à direita é um sistema de Tyler-Eye, que é um sistema complexo e difícil de utilização. Outros sistemas surgiram, importante sistema da Micromar, que foi desenvolvido pelo professor Manuel Teixeira e Antônio Calvo e Antônio Souza. A ideia do sistema da Micromar era fazer um sistema simples de utilizar, que utilizava coordenadas isocêntricas e que fosse de um custo mais baixo. Então, outros sistemas mecânicos surgiram. E qual seria o melhor halo? O melhor halo seria o halo isocêntrico, um halo preciso, simples e fácil de operar, sem restrição de abordagens, que permitisse, em caso de necessidade, a gente fazer os cálculos manualmente. Então, por exemplo, se você não tem disponível o sistema da Brainlab, ou o sistema da Electra que a gente utiliza, ou o MPS, que é o sistema utilizado pela Micromar, nós podemos fazer os cálculos manuais. Você imprime a tomografia 1 para 1, ou abre o sistema da tomografia aí do HC e faz o cálculo. Em qualquer ocasião, aí, quando estiver em Ribeirão, eu posso ensinar vocês a fazerem um cálculo manual que é utilizado para biópsias. Para neurocirurgia funcional, para tratamento do desenvolvimento, atualmente a gente não vai utilizar um método manual para fazer o cálculo. E que permita atingir dois alvos simultaneamente, e que a gente consiga fazer o controle radioscópico que a gente faz quando a gente coloca o raio, a fluoroscopia na sala, para avaliar a ponta do eletrodo. Então, inicialmente foram realizados aí os cálculos através de atlas anatômicos. Então, o primeiro atlas anatômico de Tyler Ash, que era um atlas, que é essa foto à direita, que era um atlas desenhado. Então, era um atlas de avaliação pós-mortem, em que ele desenhava as estruturas e assim, depois da pneumoencefalografia, desenvolvida por Dandy, depois da ventriculografia, a gente conseguia analisar algumas estruturas que não mudavam muito de um indivíduo para o outro. Então, por exemplo, eles digitavam contraste, o que borrava aqui é o terceiro ventrículo, os ventrículos laterais, mas a gente sabia que você, visualizando a comissura anterior, a comissura posterior, isso não mudava muito de um indivíduo para o outro. E atualmente a gente utiliza, então, os atlas tridimensionais informatizados, que a gente consegue fundir a ressonância com a tomografia, e aí pegar um atlas de Chateaubriand e fundir, fazer um cálculo indireto, ou o cálculo direto, que é através da visualização direta das estruturas com os métodos mais modernos de ressonância que são utilizados hoje em dia. Então, a eletrocoagulação e a criocoagulação não são mais muito utilizados atualmente, principalmente por conta da questão do não controle da impedância desses casos. À direita aqui nós temos um aparelho da Inomed, que é para a realização da radiofrequência. Pode ser radiofrequência lombar, radiofrequência do nervo trigêmeo, pode fazer uma termolesão também para tratamentos de movimento. E a gente consegue, então, calcular a impedância, avaliar outros parâmetros para fazer uma lesão mais definida. O desenvolvimento dos raios ionizantes, aí as fotos do CyberKnife, do Gamma Knife e do sistema Linac, e o sistema de neuromodulação em si. Então, a neuromodulação, inicialmente, com a neuromodulação cerebelar para tratamento de tremor, depois neuromodulação talâmica, subtalâmica, medular, neuroperiférica. As indicações da estereotáxica e do sistema da neurocirurgia funcional são inúmeras, né? Então, Benabid, inicialmente com a estimulação da região parafascicular do centro mediano do tálamo para o tratamento de movimentos cinéticos em 1980, né?
O FDA aprovou em 1996 a estimulação cerebral profunda para tratamento de tremor essencial e de Parkinson, e nós conseguimos controlar mais de 90% dos sintomas e das doenças do surmovimento com três núcleos principais, né, com três sítios principais. Então, o núcleo subtalâmico, o globo pálido interno e a porção ventral intermédia do tálamo. Então, falando mais especificamente sobre a neurologia do trigêmeo, então a neurologia do trigêmeo é uma doença com uma prevalência rara. Então, a gente tem uma incidência anual aí de 4,3 casos a cada 100 mil por ano, né? A importância do diagnóstico clínico e da caracterização do tipo de dor é muito importante. Então, o paciente que tem uma neuralgia do trigêmeo típica é aquele paciente que tem uma dor de forma súbita, paroxística, geralmente na lateral, não a forma bilateral não exclui o diagnóstico da doença, geralmente de uma forte intensidade, e ela é breve, ela pode ser empontada. Então, o paciente ele vai te falar que ele tem uma dor que tem trigger points, por exemplo, o toque, o vento, o frio, que é empontada paroxística. Ela vem várias vezes, dura poucos segundos. E geralmente acomete um ou mais âmbitos do nervo trigêmeo. Quando a gente tem um acometimento por exemplo, de um território de V1, num paciente muito jovem, com alterações de sensibilidade, nós temos que pensar nos diagnósticos diferenciais, como esclerose múltipla ou lesões intracranianas que causem uma neuralgia do trigêmeo secundária. A classificação atual da neuralgia, a gente classifica em clássica, idiopática e secundária. A clássica é a clássica típica é aquela neuralgia do trigêmeo que tem as características de uma dor súbita, paroxística, com exame físico normal, em que eu tenho documentado na ressonância um conflito neurovascular. A idiopática, eu tenho uma característica clínica típica, só que eu não tenho um conflito neurovascular evidente. E a secundária, outros casos, como esclerose múltipla, entre outras lesões. A etiologia, o conflito neurovascular não explica todos os casos, então nós temos 58% dos pacientes com estudo de necrópsia mostrando que não tinha um conflito evidente. A principal causa, quando há evidência de conflito, é a da artéria cerebral superior, mas podemos ter também a AICA causando um conflito. O diagnóstico diferencial é entre pulpite, oclusão dentária, as disfunções ATM, as dores faciais atípicas e os tumores. Esse guideline americano e europeu, publicado em 2008, ele avaliou alguns critérios em relação ao diagnóstico clínico, em relação ao exame físico encontrado nesses pacientes, em relação à necessidade ou não do exame de imagem e o tratamento clínico e cirúrgico. A avaliação, então, é clínica, a sensibilidade do exame físico geralmente é normal, você não tem alterações da sensibilidade nos territórios, então é importante na avaliação clínica, no consultório, fazer o teste da sensibilidade com agulhinha. A ressonância é importante, a utilização de sequências que a gente consiga avaliar com maior precisão as estruturas mais delicadas, então a gente utiliza aí o T2 de alta definição, o Fiesta, o T2 de estrela. Esse guideline também avaliou em relação ao tratamento clínico. Então, o tratamento clínico envolve desde medicações de uso contínuo, ou que são via orais, medicações de resgate, como fenitoína e a lidocaína de uso endovenoso, acupuntura e TMS como tratamento não farmacológico, e aí, se você tem uma refratariedade ao tratamento clínico, entram os tratamentos cirúrgicos abertos ou percutâneos. O gold standard de tratamento clínico a carbamazepina e a oxcarbamazepina. Geralmente, as doses iniciais da carbamazepina giram em torno de 200 miligramas de 8 em 8 horas, você podendo elevar essa dose até 1.800 miligramas por dia, embora os pacientes apresentem efeitos colaterais com doses mais altas. A carbamazepina, ela tem uma é uma droga um pouco mais moderna e ela tem um pouco menos de metabolização, então tem um pouco menos de efeitos colaterais, embora na literatura a gente não tenha evidências ainda de que ela tem uma superioridade à carbamazepina. De segunda opção, a gente utiliza a lamotrigina. A lamotrigina tem um diferencial de dar uma boa resposta para o tratamento dessas dores do trigêmeo, embora o ajuste da dose deve ser um ajuste gradual, iniciando com 25 miligramas por dia, aumentando até 200 miligramas por dia. Como terceira linha, o baclofeno.
depois a gabapentina associada à lamotrigina e, por último, a tizanidina e o topiramato. Se geralmente o paciente tem uma associação de carbamazepina e lamotrigina e não tem uma boa resposta, a gente tem que investigar outras causas de neuralgia, como as neuralgias atípicas. E quando ofereceu o tratamento cirúrgico? Então, no guideline foi visualizado também que o tratamento cirúrgico, a partir do momento em que eu tenho uma refratariedade ao tratamento, ele deve ser oferecido o mais precocemente possível. E qual seria a técnica melhor? Então, para pacientes jovens, você indicar uma descompressão neurovascular, tem um estudo de classe 3 que mostra que você tem uma menor recidiva, uma menor complicação em comparação com os procedimentos percutantes. Mas não está errado num paciente jovem que tem receio da cirurgia, que tem um conflito neurovascular evidente, você realizar a radiofrequência ou a neuralgia ou o balão para tratar a neuralgia do trigêmeo. Para pacientes mais idosos, os procedimentos percutâneos, como o balão ou a radiotomia por radiofrequência, principalmente para aqueles pacientes que têm mais de 70 anos e comorbidades, seriam mais bem-vindos. Então, aqui à direita, uma imagem do posicionamento. Então, você pode utilizar o coxinho ou não, você pode só rodar a cabeça com acesso retrosigmoide, proteger, então, dissecar a aracnoide do nervo, proteger, se for uma veia, você pode coagular, se for uma artéria, você separa com teflon, mas é importante você tirar as aracnoides, se a aracnoide estiver espessada, próximo da região do nervo. Então, o Lexel 964, ele fez uma radiação do gânglio de gástrio por radiocirurgia estereotáxica. Gardner, em 67, descreveu a descompressão neurovascular. Switch, em 74, a radiofrequência. Em 75, o glicerol. E em 83, a compressão por balão. O glicerol, ele é mais complicado porque você tem que fazer uma cisternografia antes da injeção do glicerol. Então, não é uma técnica muito utilizada. Então, um resumo das indicações e da complexidade em relação à simplicidade técnica, em relação a qual paciente você vai indicar, em relação às taxas de recidiva, em relação à desestesia, morbidade, mortalidade e tipo anestesia. O paciente que vai ser submetido a uma descompressão neurovascular cirúrgica, então, teoricamente, os pacientes mais jovens e sem comorbidades, eles apresentam uma taxa de desestesia bem menor do que se comparado aos pacientes que fazem a risotomia por radiofrequência e aos pacientes que fazem a compressão por balão. Então, preserva a sensibilidade. A taxa de recidiva é um pouquinho menor do que a taxa de recidiva em relação aos outros dois procedimentos, embora ele coloque aqui como 35% como sendo semelhante. A anestesia geral, o custo do procedimento é um custo elevado, você tem critérios aí do posicionamento do paciente, então, se o paciente tiver o pescoço muito curto, tiver um seio muito baixo, então você pode ter algumas dificuldades técnicas relacionadas. A compressão por balão, o paciente vai ser realizado com um paciente sob anestesia geral, mas pode ser não precisa ser necessariamente entubado, pode ser por máscara laríngea. Ele tem uma taxa de anestesia um pouco maior do que a neurotomia por radiofrequência. A recidiva entre os dois, entre a radiofrequência e a compressão por balão, são semelhantes, em torno de 35% em 5 anos. Os pacientes idosos e com alto risco cirúrgico têm uma boa resposta com esse tipo de tratamento. A questão é que durante a dilatação do balão ali, com em torno de 0,75 a 1 ml de contraste, o paciente pode apresentar um reflexo trigêmeo cardíaco e apresentar uma bradicardia intensa. Então é importante você deixar o carrinho de parada próximo e a atropina preparada para caso seja necessário você realizar. Um detalhe é que você pode, durante a punção, pela técnica Hartel, fazer lidocaína 0,5 ml sobre o gânglio para reduzir a taxa do reflexo trigêmeo cardíaco. A radiofrequência, o detalhe é que ela deve ser feita com o paciente acordado durante a estimulação. Então, a gente faz a estimulação sensitiva, a estimulação motora, a gente vai desencadear a dor do paciente e a gente vai fazer a lesão por radiofrequência. Quando nós temos o território de V1 comprometido pela neuralgia do trigêmeo, na grande maioria das vezes, a gente opta pelo balão, porque o balão ele não é seletivo,
Mas a radiofrequência no ramo de V1, ele pode causar alteração de sensibilidade, redução de sensibilidade da córnea e reduzir e gerar lesão no futuro. Então, a gente tem que acordar o paciente. Então, o paciente, se não estiver bem anestesiado, no pós-lesão, ele vai lembrar bastante do procedimento em si e não vai querer mais realizar o procedimento caso ele tenha sido dor. Então, à esquerda é a técnica da punção no perfil. Então, a agulha vai ser introduzida pelo forame oval através da técnica Hartel, descrita à direita, em que a gente vai fazer uma punção a mais ou menos 2,5 centímetros da reima labial, na linha, direcionando a agulha na linha hemipupilar, a mais ou menos 1 centímetro aí do meato apóstico externo. Você pode fazer tanto a fluoroscopia tanto no AP quanto no perfil, isso vai depender do seu know-how, e introduz a agulha, tira o guia, você pode fazer o bloqueio com a lidocaína, se for fazer o balão. Caso faça radiofrequência, a gente não vai fazer o bloqueio. Geralmente, você introduz até aproximadamente aqui a região do clivos. Se você introduzir um pouquinho mais, você pega um ramo V3, um ramo mais superficial. Se você sair um pouquinho para fora, você pega mais um ramo mais inferior, ramo de V3. Aqui umas fotinhos aí de Ribeirão, em que a gente tem à esquerda os materiais que a gente utiliza. A gente utiliza uma agulha reprocessável, um Fogarty 4F, o contraste Iopamiron, e uma agulha vermelha para fazer a punção na pele, caso seja necessário. Os estudos mostram que o formato do balão durante a compressão, ele tem significância em relação à taxa de recidiva. Então, esse formato à esquerda, que é um formato do tipo pera, você deve tentar ele durante o procedimento. À direita, uma forma do balão distendido de forma incorreta, né? E qual é o tempo que a gente faz a compressão por balão? Isso é variável na literatura, em torno de 60 segundos. Se o paciente tiver uma dor mais importante, você pode fazer uma compressão um pouco mais importante. Ele descreve que caso haja ruptura do balão, teoricamente não traga problemas para o paciente. Então aqui são fotos da estimulação motora, estimulação sensitiva, da radiofrequência, e à direita, se você visualizar, a gente consegue avaliar aqui a impedância, 147. Então a gente consegue avaliar a impedância do tecido e, consequentemente, regular o tamanho da lesão que a gente vai realizar. Então isso foi sobre neuralgia do trigêmeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, ou a gente pode conversar no final sobre detalhes técnicos aí, o que cai em prova, sobre a técnica de punção. Acho que o Christian falou que esses dias ele fez uma aí e utilizou, não lembro se era em perfil, o AP, o raio. Então isso é variável. Então, sobre a doença de Parkinson, então essa é a segunda doença degenerativa mais comum. Acomete 1% da população acima de 60 anos, 3% da população acima de 80 anos. A etiologia é multifatorial, então pacientes mais idosos têm uma prevalência mais alta da doença. Você tem no sexo masculino também, você tem alguns fatores protetores. Talvez o tabagismo seja fator protetor, mas faltam estudos ainda para evidenciar o que é fator protetor ou não. Então, em relação à fisiopatologia da doença, você tem a morte celular das células produtoras de dopamina na substância negra na parte compacta. Então, aqui eu tenho à esquerda o sistema normal e à direita, na letra B, o paciente com parkinsonismo. Então, o que acontece? Você tem redução, então, da produção da dopamina na substância negra compacta. Consequentemente, você tem redução da estimulação da via direta e da inibição da via indireta. Consequentemente, o globo pálido interno ele vai ficar sem as vias que inibem ele. Então, ele não vai conseguir não inibir a porção ventrolateral do tálamo. Então, o globo pálido interno, consequentemente, inibe a região da porção ventrolateral do tálamo, que não vai estimular a região cortical adequadamente, surgindo sintomas cardinais da doença e outros sintomas autonômicos, mas principalmente a bradicinesia, o tremor e a rigidez descritas.
Então, a Movement Disorder Society descreveu os diagnósticos clínicos da doença de Parkinson, que devem estar presentes para avaliação cirúrgica. Então, é necessária a presença da bradicinesia, que é um dos sintomas cardinais mais importantes, associados ou não ao tremor de repouso ou rigidez. O diagnóstico de Parkinson, então, ele deve ter um critério de apoio e ausência de critério de exclusão red flags. O critério de apoio, então, é uma resposta ao teste da levodopa com essa escala de UPDRS, a porção 3, que é a parte de avaliação motora, com uma melhora de mais de 30% dos sintomas. Um paciente que tem uma discinesia induzida por levodopa, que a fisiopatologia ainda não é muito bem ainda compreendida, porque os pacientes que tomam levodopa têm movimentos discinéticos pela falta da medicação ou pelo excesso da medicação, então seria uma hiperexcitabilidade do sistema dopaminérgico. O paciente que tem um tremor de membro e o paciente que tem perda de olfato ou denervação cardíaca simpática. E o red flag seria uma progressão rápida de distúrbio de movimentos, disfunção bulbar precoce, disfunção autonômica severa, entre outros que estão dentro do MDS. O paciente com diagnóstico de Parkinson provável é aquele que tem ausência de critério de exclusão, ou a presença de um red flag e um critério de apoio, ou dois red flags e dois critérios de apoio. Se eu tiver três red flags, eu tenho a doença de Parkinson excluída. Então, aqui é a tabela, se vocês quiserem dar uma lida depois no artigo. Então, o tratamento da doença de Parkinson, o tratamento medicamentoso inicial é com precursor da dopamina, que é a levodopa, com algum medicamento associado, que é a benzerazida ou carbidopa, que vai reduzir a degradação periférica da levodopa para ela cruzar a barreira hematocefálica e chegar a uma concentração maior. Geralmente, a gente começa a medicação numa dose baixa. A gente pode associar os agonistas dopaminérgicos, como o pramipexol ou a rotigonina, que tem menos efeitos cinéticos. Podemos associar os inibidores da MAL, como a selegelina e a azagelina. Os pacientes que têm uma discinesia 1, a gente pode utilizar um bloqueador do receptor do NMDA, que é a amantadina. A discinesia 1 e a discinesia off, a explicação seria talvez uma hiperreceptabilidade causada pela levodopa, no sistema dopaminérgico. Então, a discinesia 1 é o quê? É aquele paciente que tomou a medicação e que, no pico da dose, ele faz movimentos discinéticos. A discinesia off é aquela medicação, é aquele paciente que tem a discinesia no final da dose da levodopa. Então, você pode otimizar a levodopa e o paciente vai ter uma melhora do movimento cinético. O weaning off é aquele paciente em que ele começa a ficar refratário à levodopa. Então, a gente vai ter que aumentar a dose porque ele acaba o efeito da medicação antes. Então, além dos sintomas motores, a gente também tem os sintomas não motores. Então, a gente tem sintomas autonômicos, a gente tem distúrbios do sono, a gente tem distúrbios psiquiátricos relacionados à doença de Parkinson, que são importantes. E qual paciente se beneficia da estimulação cerebral profunda ou da ablação? Então, ele deve ter o critério de doença de Parkinson pelo MDS, ele deve ter mais de 3 anos de doença, pelo DUT, ele obrigatoriamente tem que ter mais de 5 anos de doença. Por que a gente opera os pacientes que têm mais de 4 anos de doença, não aqueles pacientes que têm um diagnóstico mais precoce? É para ter certeza do diagnóstico da doença de Parkinson primária. E aquele paciente que se vai beneficiar da estimulação cerebral profunda é aquele paciente que tem uma boa condição social. O LEAD é um cálculo que fazemos para avaliação da quantidade de medicação dopaminérgica que esse paciente toma. Então, se o paciente tem todos esses critérios de doença de Parkinson, mais de 4 anos de doença, com uma boa condição social, tem um LEAD acima de 1.000. Pacientes com complicações motoras a despeito de uma terapia medicamentosa otimizada, que tem discinesias incapacitantes ou fenômenos off imprevisíveis. Então, um fenômeno off imprevisível é aquele paciente que toma medicação. O paciente, inicialmente, ele vai te falar, ele toma medicação, depois de 15 minutos ele vai ficar bem, e depois de 1 hora, por exemplo, ele começa a ter uma recidiva dos sintomas, e aí ele precisa tomar medicação de novo. Então, o fenômeno off previsível é aquele paciente que ele já não começa a ter mais esse tempo de efeito certo da medicação. Ou um off mais de 3 horas por dia, flutuações motoras graves, um tremor refratário à levodopa, e a intolerância medicamentosa seria off-label. Para um paciente que faz um teste de levodopa, que tem uma resposta no EPDRS3, naquela porção 3, que é a avaliação motora, com uma melhora de 33%, com ausência de demência ou alguma outra doença psiquiátrica ou alterações estruturais no cérebro.
Então, se você tem uma alteração estrutural, com uma atrofia importante, com bolsões de líquor muito importantes, durante a cirurgia você acaba drenando. O João entrou numa cirurgia com a gente, em que o paciente tinha, na alta convexidade, uma bolsa de líquor muito grande, então um espaço subaracnoide grande. Então, quando a gente desceu o primeiro eletrodo, que geralmente a gente desce do lado contralateral ao lado que os sintomas são piores, já começou a drenar muito líquor. Então, a gente tem que acelerar os passos da cirurgia para estimular, para ver se o paciente tem uma boa resposta, para passar ao outro lado para não ter um brain shift muito importante. Então, a neuromodulação, como ela atua? Então, ela modifica a atividade patológica de base. O paciente com doença de Parkinson, ele tem uma atividade de sincronização chamada atividade de sincronização beta, que é uma atividade de baixa frequência, em torno de 10 Hz. A taxa de frequência padrão do núcleo subtalâmico é uma taxa de frequência ali que gira em torno de 20 a 30 Hz. Então, nos pacientes que têm doença de Parkinson, fazendo uma avaliação do local field potential, a gente vê que tem a taxa de atividade anormal, chamada taxa de atividade de sincronização beta, que é uma taxa de em torno de 10%. Quando os pacientes fazem utilização da levodopa, a gente sabe que muda essa taxa de estimulação. E a neuromodulação, ela também muda. Então, a neuromodulação em alta frequência, ela muda essa taxa de atividade e aí o paciente melhora dos sintomas. Além disso, a gente tem uma alteração da taxa de disparo dos neurônios, aumento do fluxo sanguíneo no mesencéfalo, a estimulação de astrócitos, com aumento de cálcio nessa região, e aumento dos neurotransmissores, principalmente de adenosina e glutamato e da neurogênese. A ablação, ela é restrita para os pacientes que não têm condições sociais boas e em alguns outros pacientes. Mas em 1949 foi descrito a ablação da ANSAs, está escrito errado, da ANSA lenticulares. Na década de 50, a região do tálamo vento medial. Lexel, em 1951, do globo pálido interno. Só que na década de 70, pelo início do desenvolvimento da levodopa, reduziram-se os estudos na área da neurocirurgia estereotáxica porque os pacientes melhoravam os distúrbios do movimento, porém, 20 anos depois, com o surgimento dos movimentos cinéticos, né, a gente viu que a levodopa melhorava os sintomas, mas surgiram os movimentos cinéticos relacionados às doses que esses pacientes tomavam, aí surgiram novamente os estudos, os estudos retomaram. Então, em 1992, a palidotomia posterolateral para tratar de cinesias da levodopa. Então, a estimulação cerebral mostrou bons resultados lá em 1991, do núcleo subtalâmico, posteriormente do globo pálido interno e do núcleo ventral intermédio do tálamo. Quando a gente fala do núcleo subtalâmico, a porção em que a gente vai estimular do núcleo subtalâmico é a porção chamada porção dorsolateral. Então, nós temos 3 porções do núcleo subtalâmico, uma porção motora, uma porção sensitiva e uma porção límbica. A porção que a gente vai estimular é a porção motora. Dos sintomas motores que os pacientes apresentam melhora com a estimulação cerebral profunda é a melhora on e reduz o tempo off sustentado. Dos sintomas não motores, você tem uma resposta também do dor do sono, você tem uma melhora da qualidade de vida nas escalas avaliadas e uma redução da dose da medicação. E quais são os preditores de melhora? É o paciente mais jovem, o paciente que tem o eletrodo posicionado na região dorsolateral, que é a região sensitiva motora, os pacientes que têm uma cognição melhor. E quais seriam os piores desfechos, né? Os pacientes com piores desfechos, aqueles pacientes com uma idade mais avançada e pior da cognição. Efeitos adversos da estimulação. Então, você pode ter efeitos tanto permanentes, como disartria, apraxia da abertura do ocular, ganho de peso, suicídio. Geralmente, quando você tem uma posição do eletrodo numa posição mais anterior, numa posição mais ventral da região límbica, você tem sintomas transitórios, como confusão, depressão, mania e psicose, que você pode fazer tanto o manejo da estimulação quanto o manejo medicamentoso, e relacionados ao dispositivo implantado, como infecções, quebra de dispositivos, fratura de eletrodos, migrações, entre outros. Então, aqui nós temos as coordenadas heterotáxicas indiretas, avaliadas através dos atlas de neurocirurgia funcional. Então, o X, a gente vai posicionar 11 a 12 milímetros lateral ao ACPC, comissura anterior, comissura posterior, a linha, né? O Y, então assim, só para falar, X é a distância lateral-lateral, Y é antero-posterior e o Z superior-inferior, tá? Então o X é 11 a 12 lateral, o Y 3 a 4 milímetros posterior ao ponto médio comissural, lembrando disso, que não é o CPC, é o ponto médio comissural, e o Z 4 a 5 milímetros inferior ao ACPC.
a porção que nós queremos estimular do núcleo subtalâmico é a porção dorsolateral. Tá? Se a gente for muito anterior, muito posterior, muito lateral, muito medial, muito ventral, muito dorsal, nós teremos efeitos colaterais e talvez não tenhamos um resultado muito satisfatório, né, em relação à estimulação. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, é uma imagem. Então, assim, é importante ter uma noção tridimensional do núcleo e das estruturas que a gente tem ao redor. Porque a neuromodulação, a estimulação cerebral profunda, ela não se dá só à estimulação do núcleo em si, mas sim em relação às vias que estão passando na região. Então, aqui nós temos o núcleo subtalâmico e a relação dele com o globo pálido externo, o globo pálido interno, a substância negra, o pedúnculo cerebral, aqui a cápsula interna, o tálamo, esse campus H de Forel, as ânsias lenticulares e outros fascículos aqui que são extremamente importantes. Então, se a gente estimula, planeja a cirurgia, acorda o paciente durante a estimulação e a gente estimula uma região muito ventral e medial, né? Ou seja, ventral lembrando da embriologia, é o que está mais baixo, porque você tem a dobra do neuróporo. Então, ventral é o que está mais baixo, o dorsal é o que está mais alto. Então, se você tem uma estimulação da região ventral e da região medial, você pode ter estimulação do terceiro nervo, nervo oculomotor. Se você está numa região mais ventral e mediana, você pode estimular a substância negra e, consequentemente, estimular a dopamina naquela região. Se você está numa região lateral, anterior ou ventral, você pode estimular a cápsula interna e o paciente ter uma perda de força ou uma colonia do lado contralateral. Se você estimular uma região mais posterior, você vai ter, então, parestesias. Você vai estimular o lemnisco medial. A região dorsal, às vezes, você vai estimular a zona incerta, e a região posterior-medial, o núcleo rubro. Então, essa imagem cai muito na prova. Então, assim, se você está estimulando e o paciente está tendo movimentos clônicos, assim, ou perda de força, isso você está estimulando o quê? Geralmente, quando você fala de núcleo de subtalâmico, na prova é a região lateral. O paciente está tendo desvio do ocular, desvio do olho para o mesmo lado. Você pode estar estimulando o terceiro. Então, é importante para a prova de vocês. Então, aqui é a anatomia, então, avaliando através tanto do MER, que é o microregistro, quanto da estimulação intraoperatória, e avaliando qual a localização possível desse eletrodo, se há necessidade ou não de reposicionar o eletrodo. Então, se eu estimulo a região posterior, eu tenho parestesias, porque eu estou estimulando a região do lemnisco medial. Se eu estimulo a região anterior, eu tenho contrações musculares, eu posso ter disartria. Se eu estimulo a região lateral, eu também tenho contrações musculares, posso também ter disartria e o desvio do olho contralateral. Se eu tenho desvio do olho ipsilateral, talvez a estimulação seja do terceiro nervo, então eu esteja mais medial. Você pode ter discinesias com estimulação mais superior da zona incerta e você pode ter sintomas acinéticos com a estimulação mais inferior da substância negra reticular. A avaliação intraoperatória. Então, a gente pode utilizar, não tem ainda na literatura evidência de que a cirurgia com o paciente acordado tem uma superioridade em relação à cirurgia com o paciente anestesiado. Durante a avaliação do paciente anestesiado ou não, o sinal de Pola-Climosan, que é a melhora da rigidez do punho contralateral, é de extrema importância, né? Então, assim, você tem melhora da rigidez, você tem melhora da baradicinesia, e se o paciente tem uma forma de Parkinson do tipo tremulante, você também tem uma resposta do tremor durante a estimulação cerebral profunda se o paciente estiver acordado. Se o paciente estiver acordado ou não, você pode fazer o microregistro. O microregistro, ele traz algumas informações sobre a atividade neuronal, né, sobre o espalho de um neurônio de diversas regiões. Então, a gente consegue, durante a descida do eletrodo de microregistro, avaliar os estímulos da região do tálamo, os estímulos da região do subtalâmico, do globo pálido interno e de outras regiões. É importante conhecer o halo de estereotaxia que você vai utilizar, a estação de treinamento e de planejamento. Então, uma foto do halo do Alexel,
junto com agora me fugiu o nome. Então, é importante você ter noção do material que você vai utilizar e você conhecer a sua torre de planejamento. Então, a gente tem a torre atualmente da BrainLab, que é uma intuitiva, mas nós temos, por exemplo, da Micromar, o MPS, que é um sistema um pouco mais complexo de manusear. Aqui a utilização do microregistro no intraoperatório. Então, a gente desce a cânula, a gente vê, então, os disparos de cada região, então, até chegar na região de interesse. E quando a gente chegar na região de interesse, à direita aqui, ó, a gente faz a estimulação com o paciente acordado para avaliar qual sintoma está melhorando. E detalhe, se seja, o paciente não tem uma forma tremulante, às vezes o paciente não tem uma forma tremulante, às vezes ele tem uma rigidez cinética. Então, o que a gente vai avaliar mais é a rigidez, a bradicinesia. E aquele sinal de hipoliptimosan, ele é importante para a prova de vocês. Quando a gente fala da estimulação do globo pálido interno, então ali o x, y, z, as coordenadas estereotáxicas, estão coordenadas indiretas. A coordenada direta, ela é essencial. Então, quando a gente vai fazer o planejamento com o Podolsky, a gente faz o planejamento com essas coordenadas. Então, você pode digitar o x, y, z no sistema do BrainLab e ele vai te indicar um ponto específico, mas a gente vai olhar os padrões específicos da ressonância que foram reutilizadas. Então, um T2 de alta resolução, um T1 com contraste, um T1 sem contraste para avaliar vasos, o FGATIR, que é uma sequência para avaliação dos núcleos subtalâmicos do globo pálido interno, em que o contraste com as outras estruturas é bom, então você consegue avaliar se realmente você está na porção em que você quer estimular. A região do núcleo do globo pálido interno que você vai estimular é a porção ventral, lateral e posterior, né? Lembrando que durante a descida do eletrodo, a região próxima ao trato óptico, a porção dorsolateral do trato óptico, o paciente vai ter alterações de visão, como fosfema, é um bom preditor de um bom posicionamento do eletrodo na região do globo pálido interno. Então, sintomas motores, melhoram, redução do tempo off sustentado. Sintomas não motores, você também melhora a fadiga e sono, e a qualidade de vida também você tem melhora dos índices avaliados. Quando a gente está muito lateral à estimulação, a gente pega o globo pálido interno. Quando a gente está muito ventral, então a gente pega o trato óptico, vai ter alterações visuais. E quando a gente está muito medial e posterior, a gente vai pegar a região da cápsula interna. Então, aqui é a avaliação do MER e da estimulação intraoperatória. Então, se você está muito posterior, você tem contrações musculares, você pode ter disartria. Se você está muito anterior, não vai ter alterações. Muito lateral, também não tem alterações, porque você estimula o globo pálido externo. Muito medial, contrações musculares, desvio do olhar conjugado contralateral. E se você está muito inferior, você vai ter alterações do tipo fosfema. Embora você veja isso no intraoperatório, prediz que você está numa localidade adequada para a estimulação. Em relação à estimulação do VIN, da doença de Parkinson, ele vai melhorar o tremor off-med, mais que o globo pálido interno e o STN. Ele pode ser utilizado para resgate para pacientes que têm uma doença de Parkinson tremulante que não tiveram uma boa resposta para STN ou GPI. Que é resgate? Você tem o estimulador cerebral profundo para o núcleo STN ou GPI, e você coloca mais 2 eletrodos, ou um eletrodo, se for uma forma simétrica, para tentar melhorar o controle do tremor. Uma trajetória única DBS VIN STN, né? Nessas formas tremulantes e refratárias da levodopa. E os efeitos adversos da estimulação do núcleo ventral intermédio do tálamo seria disartria, contrações musculares tônicas, ataxia e parestesias. Então, o XYZ aqui, o detalhe é que a porção lateral, então a gente vai avaliar em relação à parede lateral do terceiro ventrículo, então 10 a 11,5 milímetros, 6 milímetros anterior à comissura posterior e na altura da linha ACPC. Uma coisa importante é que o posicionamento do halo ele deve ser feito paralelo à comissura anterior posterior, que é mais ou menos a linha entre o meato acústico externo e o ponto lateral da órbita. Então, se eu tenho uma estimulação no VIN muito anterior, eu vou, então, estimular a região do núcleo ventral oral posterior, ou VOP. Se eu tenho uma estimulação muito medial, eu vou pegar o núcleo centro-mediano parafascicular.
e muito posterior ventral caudal. Muito lateral, cápsula interna, versão posterior e muito ventral dando certo. Então, aqui a estimulação do MER, do microrregistro, e a avaliação dos efeitos colaterais com a estimulação. Se eu tiver muito posterior, então eu tenho parestesias, né, principalmente do ventral caudal. Muito anterior, se eu pegar o voo, eu não vou ter muitas alterações. Muito lateral, posso ter disartrias, contrações musculares. Muito medial, eu posso ter disartria, né, com controle do tremor, tá? Muito superior, você vai ter um impacto no tremor, pegando a porção do dorsal do VIM. E inferior, você pode ter sintomas dependendo da localidade que você tiver. Então, resumindo, núcleo subtalâmico, lobo pálido interno e VIM para doença de Parkinson. Então, se eu tenho um sintoma de tremor, o STN ele tem uma resposta adequada para reduzir o tremor. Ele tem também um benefício em reduzir a carga das medicações dopaminérgicas, né? Só que a programação é mais complexa, mas o consumo de bateria é menor. O globo pálido interno ele vai ter uma resposta para pacientes que têm mais discinesias, né? Ele não reduz tanto as medicações dopaminérgicas, como a levodopa, mas ele tem uma programação mais simples, porém tem um consumo de energia maior. E o VIM vai ser para coisas específicas, como um resgate para a forma tremulante, ou uma trajetória única VIM para a forma tremulante, que você vai passar no VIM no STN, enfim. Então, o STN melhora do tremor, redução da dose de medicação, redução da medicação. Se eu tenho uma doença psiquiátrica associada, eu falo uma depressão, o globo pálido interno tem uma resposta melhor nesses pacientes. Quando eu estimulo o núcleo subtalâmico, principalmente a estimulação pegar a região da límbica do STN, eu posso ter uma piora dos sintomas depressivos. O que está passando aqui? Paciência. Tá. Quando eu falo agora falando um pouco mais de tremor essencial, né? Então a definição de tremor essencial, estão mudando agora de tema. É uma oscilação rítmica de uma determinada parte do corpo, decorrente de contrações síncronas ou alternantes de músculos antagonistas. É uma dos submovimentos mais prevalentes, uma prevalência de em torno de 1 a 5%. A fisiopatologia do tremor essencial se dá por uma redução da inibição GABAérgica do complexo olivar inferior. O complexo olivar inferior ele vai estimular a região do córtex cerebelar, reduzindo a estimulação do núcleo denteado, ou seja, inibindo o núcleo denteado do cerebelo, consequentemente reduzindo a estimulação do tálamo da região cortical, resultando no tremor. A frequência do tremor essencial é uma frequência que vai de 4 a 11 Hz, mais um tremor postural, e não tanto um tremor de repouso como a doença de Parkinson. É extremamente importante a gente ter um diagnóstico certeiro de tremor essencial, né? Excluir outras causas que causam tremor, como medicações, lesões intracranianas, intoxicações, tá? E quando que a gente vai tratar o paciente que tem tremor essencial? Quando a gente vai fazer o tratamento cirúrgico. Então, primeiro, ele deve ter um diagnóstico preciso de tremor, deve ter mais de 3 anos de doença, ele deve ter sintomas incapacitantes que acometam fala, o vestir, o higiene, a alimentação, a escrita ou o trabalho. As condições favoráveis ao DBS ou à ablação e uma expectativa realista em relação ao tratamento cirúrgico. Inicialmente, o tratamento medicamentoso, a gente utiliza o propanolol, doses entre 120 e 240 miligramas, lembrando que os pacientes vão ter efeitos colaterais com essas medicações. A gente pode utilizar a primidona, entre 150 e 750 miligramas, o topiramato, 200 a 350 miligramas. A gente tem medicamentos alternativos, como alprazolam, botox, gabapentina, mas se o paciente fecha o critério de diagnóstico de tremor essencial, tem uma alteração na qualidade de vida, tem mais de 3 anos de doença, tem sintomas incapacitantes, a gente pode optar, se tiver refratariedade ao tratamento medicamentoso, e se o paciente tiver uma expectativa realista sobre o tratamento, optar por ou um DBS uni ou bilateral, ou uma talomotomia por radiofrequência, ou mais atualmente o HIFU, que é uma técnica em que eu vou utilizar ultrassom focado
para causar uma ablação em determinada região e controlar um movimento específico. E qual paciente vai se beneficiar que tem tremor essencial? É aquele que tem tremor distal, de mão, e tremor postural, e o tremor de alta frequência. Aquele paciente que tem alterações de fala, um tremor que causa alterações de fala, ele não tem uma resposta muito satisfatória ao estimulador cerebral no fundo. Você tem pacientes com síndrome de Meig, que você tem alterações oculares, alterações oromastigatórias, então esses pacientes também não têm uma resposta muito satisfatória ao estimulador cerebral profundo. Má resposta, tremor de intenção, frequência baixa, associação com ataxia e pacientes com idade avançada. Pacientes que tenha melhora com álcool e tenha tremor essencial ou que tenha uma resposta adequada à medicação, então, tanto a melhora com álcool quanto a resposta à medicação favorece o diagnóstico de tremor essencial, mas não vão interferir no tratamento cirúrgico. Então, Benabid, de 1942, fazendo uma lesão da porção ventral intermédia do tálamo, uma frequência alta, mostrando que o paciente melhorava do tremor. E voltando àquela figura tridimensional da porção ventral intermédia do tálamo, então, as coordenadas estereotáxicas, x, y, z, que a gente vai planejar. Lembrando que a gente não faz só a coordenada e o planejamento indireto, a gente vai fazer o direto também. Então, a gente vai avaliar se a gente está numa porção adequada do núcleo, olhando o exame da ressonância do paciente. Lembrando que, durante a estimulação, o paciente pode ter disartria e parestesia e ataxia como os principais efeitos colaterais da estimulação. 10% dos pacientes falham na estimulação. E lembrando, anterior VOP, medial parafascicular centromediano, posterior núcleo ventral caudal, porção ventral zona incerta, porção lateral cápsula interna. Esse estudo, essa revisão, mostrou que os pacientes, depois de 6 meses de tratamento, faziam um controle dos sintomas em torno de 55% a 30%, 12 meses, 53% a 36%, mas com 6 anos de doença, a gente tinha uma redução das taxas, né, de estimulação para em torno de 33% a 48%. Lembrando que esses pacientes que melhor respondem são os pacientes que têm tremores distais e que não têm tanta alteração de fala relacionada.